as profecias. Vamos pregar sobre esse tema hoje, e eu confesso para vocês que eu já estava com um montão de saudade da igreja, de pregar, de estar aqui com vocês. Vamos ficar em pé? Você aí em casa, se quiser acompanhar essa leitura, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler em nome de Jesus, os versículos 20 e 21. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Senhor Deus, honra, glória e louvor pertencem a Ti. Em nome de Jesus, fala conosco, nos edifica na Tua palavra, nos corrige na Tua palavra, nos consola e nos conforta na Tua palavra. Em Teu nome, para a Tua glória eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Antes da gente continuar, deixa eu fazer uma pergunta ali para o pessoal. Eu estou ouvindo uma microfonia aqui. Para vocês está legal? Na transmissão tá bom? Para quem está ouvindo aí tá bom? Sim ou não? Não. Tá dividido. Na transmissão não. Mas tem como melhorar para o pessoal aqui? Alô? 1, 2, 3, câmbio. Vocês querem mais alto, mais baixo? Vocês estão vendo como é chique aqui a IAB do Parque? A gente atende o cliente, aqui é à la carte, não é self-service. O cara pede, a gente serve. Isso tudo é para enrolar, viu gente? Até eles... Deu certo aí? Melhorou? Para mim aqui que estou ouvindo, melhorou. Melhorou para vocês? Amém? Legal? Parabéns, hein? Ao time. Parabéns para o Christian. O Kaique já fez assim, ó. É ele. Que a parte que estava ruim era eu. Kaique, você é muito humilde e a sua sinceridade me constrange. Mas vamos lá. Você que manteve a Bíblia aberta aí. Eu quero ler para você o trecho, para a gente ter o contexto dos 2 versículos que eu acabei de ler. Começa no 16. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade. Primeira coisa que Pedro está falando, ó. O que a gente está falando para vocês, gente, não é fábula. Não é um conto de fadas. Porque ele está defendendo aqui, Pedro, a volta de Cristo, que foi profetizada. O 17... Porquanto ele recebeu de Deus o Pai, ele Jesus, de Deus o Pai, honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. Portanto, Pedro está falando do dia que Pedro, Tiago e João foram convidados por Jesus, subiram no monte e lá ele se transfigurou. Lembra disso? Está no Evangelho de Mateus 17. Então, é o monte da transfiguração. É isso que Pedro está lembrando. Aí olha o 19. E temos também uma palavra de profecia mais firme. Gente, grava isso. Olha a comparação que ele está fazendo. Ele está falando que ele é testemunha ocular do dia que Jesus se transfigurou no monte. E eles ouviram o Pai falar do céu, esse é o meu Filho amado. Imagina o que seria para mim e para você ouvir a voz do próprio Deus falando a respeito de Cristo. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. A comparação que Pedro está fazendo não é pequena, gente. Olha o que ele fala aqui, ó. E temos também uma palavra de profecia mais firme
do que a palavra que Deus pronunciou a respeito do Filho. Vocês estão entendendo? Aí ele diz, a qual, ou seja, essa palavra de profecia, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela do dia surja em vossos corações. Amém? Olha só, ele está dizendo, portanto, quando ele fala, olha, nós temos uma palavra de profecia que é mais firme do que aquela que a gente ouviu no monte. Por que é mais firme? Ele não está falando que ela é melhor. Ela é mais firme porque ela está aqui, ó. Eu posso carregar essa palavra. Eu posso aprender dessa, eu posso voltar a essa palavra cada vez que eu tiver dúvida, cada vez que eu esquecer, cada vez que eu quiser resposta, eu tenho essa palavra. Agora, aquela lá do monte, é só se Jesus quiser de novo oferecer da graça, da misericórdia dele, me chamar para o monte e permitir que eu testemunhe aquele momento sobrenatural. Vocês estão entendendo? Então, Pedro está dizendo, nós temos uma palavra mais firme do que aquela. Então, quando ele fala, é uma profecia mais firme, a gente precisa entender o que é profecia. Profecia, na Bíblia toda, acontece de duas formas. Quando a gente está proclamando, ou seja, quando o profeta está proclamando a palavra do Senhor, ou quando ele está pré-dizendo, quando ele prediz, quando ele vai dar revelações a respeito de coisas que ainda vão acontecer. Para você entender, a Bíblia ela tem uma seguinte proporção, mais ou menos, para a gente ficar em números exatos. A gente tem aqui 30% de profecia de coisas que vão acontecer. E nós temos 70% de proclamação. Ou seja, na visão bíblica, profetizar, isso que eu estou fazendo aqui agora, a gente poderia chamar de um momento profético, que eu estou proclamando o Evangelho. Necessariamente, a profecia, porque nós aprendemos que profecia é quando a gente fala do futuro. As pessoas que vão atrás da irmãzinha do coque, elas vão atrás de uma palavra, porque elas querem uma revelação. Jovens solteiros querem saber se vão casar. Quem vai ser o meu namorado? Quem vai ser? É isso que as pessoas pedem de revelação. Depois que casa, quer saber se vai conseguir pagar os boletos. As revelações mudam conforme... Mas, gente, não é isso. Então, a profecia, ela tem a capacidade de trazer consolo, conforto para a igreja, para a minha vida. Ela sim, ela pode falar de algo que me angustia. A profecia, ela pode falar, Ed, tal coisa na sua vida, tal bênção, vai ser real. Eu já fui alvo de profecias, e de profecias bíblicas, coisas de Deus que de fato aconteceram. Também já fui alvo de pataquadas, de meninices, de coisas que não tinham nada a ver. Por isso que Pedro fala, nós temos uma profecia mais firme que a palavra. Ou seja, qualquer coisa que falarem a teu respeito, você precisa da confirmação da palavra. É um pastor amigo meu, quando eu estava pregando no Enjuban. Enjuban é um encontro da juventude batista. Eu pregava num feriado de carnaval, preguei nos 4 dias de carnaval, e esse pastor batista fez amizade comigo. Ele falou que uma vez ele entrou numa igreja, não vou falar o nome, ele entrou por curiosidade, ele estava sentado, uma ovelha daquela igreja veio até ele e falou assim, pastor, eu estava orando ali no canto agora, e o Senhor me revelou que o Senhor precisa pagar um almoço para mim. Então, ó, eu vou contribuir com vocês. Eu vou falar para vocês qual foi a resposta do pastor. Grava aí que você pode usar um dia. Você pode precisar. O pastor virou para ele e falou assim, puxa, irmão, amém. Então, vamos fazer assim. Volta lá. Continua orando. Que agora eu vou orar. Se Deus falar para mim que é para pagar, eu pago. Amém?
Então, já vi que só tem pão duro aqui nessa igreja. Ninguém pagaria um almoço assim facinho para mim. Então, a ideia da profecia, gente, tem essa coisa da proclamação e da predição. Ok? Aí, o texto vai falar, o versículo 19, que ela é como uma luz que brilha em lugar escuro. É uma linguagem figurada. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo da história de muitas trevas. A gente está vivendo um tempo de muita escuridão. A gente está vivendo um tempo na história da humanidade. E isso eu colocaria assim, nas últimas décadas. E as coisas vêm piorando. A gente se surpreende negativamente semana após semana. A gente lê notícias de crimes que você pensa assim, não é possível. A gente ouve falar de coisas e a gente fica naquela situação que vai começando, se bem que já tem gente em estado depressivo e tem gente se suicidando. Existem coisas que você fica pensando, caramba, está chegando perto de mim, vai bater na minha casa, o incêndio. Porque assim, quando você sabe que está pegando fogo, lá no zoológico de Itatiba, você vai orar. Você vai ficar com dó dos bichos. Mas aí a notícia amanhã fala assim, o fogo vem vindo pela Dom Pedro. Chegou em Valinhos. Você fala, ai caramba, o Christian e a Aline já estariam aqui pedindo asilo na igreja. E a notícia, está entrando em Campinas. Você fala, meu Deus, que bairro. Porque quando o fogo vem chegando perto da gente, aí a coisa muda. O medo chega. Então, a palavra profética, o texto está dizendo que a palavra profética é firme e ela tem o poder de iluminar em lugar escuro. Eu acho que vocês concordam comigo, você que está em casa, que a gente vive um momento da história, onde nós temos uma história que falta luz. E existe aqui na palavra de Deus uma profecia cirúrgica. É uma profecia milimétrica. Ela tem detalhes sobre esse tempo escuro e de trevas que nós estamos vivendo. E é dessa profecia que eu quero falar com vocês. Se você folhear aí pouquinhas páginas para trás, você vai chegar em Hebreus, Filemon, Tito, e aí você chega em segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, eu vou ler, a gente vai ficar no capítulo 3 inteiro. Eu vou ler para você de 1 a 5. Olha o que Paulo diz para o jovem Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Esses primeiros 5 versos mostram para a gente que a profecia ela é urgente. Presta atenção. Na época, quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo sabia que o tempo que ele estava vivendo era um tempo difícil. Centenas de cristãos, já naquela época, eram sacrificados. Era impopular, ou seja, não era popular você receber o nome de cristão naquela época.
Você colocava a sua vida em risco. Quando as pessoas falavam, é cristão, porque eu queria que você entendesse que o título de cristão, ele não começa como um elogio. Ele começa como um bullying, como uma crítica, como um rótulo negativo. Cristão. Então, o Timóteo sabia de tudo isso. Agora, por que é que Paulo começa desse jeito? Sabe, porém, isto. Ele já sabia. A ênfase que Paulo está dando aqui, o significado desse sabe, porém, isto, é, Timóteo, presta atenção. Timóteo, fique alerta. Uma outra coisa que é legal você sempre ter em mente quando você lê texto profético na Bíblia, é que praticamente todas as profecias, elas têm aplicações no presente e no futuro. O tempo para Timóteo, e aquela geração, gente, a geração dos primeiros cristãos, eles aguardavam Cristo para que ele voltasse na geração deles. Eles tinham a esperança de que Cristo viesse segunda vez na geração deles. Porque, cara, ele está vendo o cristão ser pego, ser sacrificado, morrendo, eles estão sendo perseguidos, para ele já é o fim. Não é assim? A dor que mais dói é a minha. A dor que mais dói é a sua, sim ou não? É a nossa dor a que mais dói. Então, o Timóteo, ele tinha essa noção, ele já sabia disso. Aí, o Paulo continua, que nos últimos dias, perigosos tempos sobrevirão. A minha Bíblia vem com essa tradução, perigosos tempos. A maioria está, virão tempos difíceis ou virão tempos trabalhosos. Eu gosto mais dessa tradução, porque essa tradução faz jus à palavra. A palavra que é usada aqui é a palavra chalepós. A palavra chalepós, ela tem a ver com perigoso, indomável, selvagem, difícil, fica meio leve, trabalhoso, fica meio leve. Essa é a mesma palavra grega que aparece uma única vez aqui no Novo Testamento, além dessa, que é Mateus 8, 28. Mateus 8, 28 é quando Jesus está falando da terra ali de Gadara, onde 2 homens endemoniados, 2 gadarenos, recebem o título de que eles eram muito violentos, muito selvagens. E a palavra lá é essa mesma, chalepós. Portanto, a gente está vivendo um tempo, grava isso, Paulo está dizendo a Timóteo, nos últimos dias. Então, para Timóteo, o último dia é a vida dele ali. Timóteo não tinha esse alcance que hoje eu e você, de forma privilegiada, temos. Até porque Timóteo não tinha a Bíblia pronta. Timóteo ainda não tinha a revelação do Apocalipse que eu e você temos nas mãos. Ele não tinha. Ele tinha que lidar com o que ele tinha. Então, o Paulo, ele não ameniza, gente. Ele não ameniza. Ele não dá uma suavizada. Ele está falando, presta atenção. Os últimos dias serão selvagens, serão perigosos, serão terríveis. Por quê? Por causa do tipo de gente que nós vamos ter que lidar e nos relacionar. E aí, ele passa a lista aqui, Se você está com a sua Bíblia aí, olha o que ele vai falar, o porquê de Paulo. Porque haverá homens amantes de si mesmos. A palavra amante, ela não é ruim. A palavra amante, eu devo dedicar ela para a Regina. Eu sou amante da Regina. Amante é aquele que ama. O problema é que a palavra se tornou negativa por causa de adultérios e de traições. Fulano arrumou uma amante. Aquela mulher arrumou um amante fora do casamento. Então aí a palavra fica negativa. E a nossa geração tem sido especialista em negativar palavras belas. Transformar palavras que outrora eram palavras bonitas em palavras que hoje viraram quase um palavrão. Mas aqui é usado de forma negativa, porque está falando do egoísmo do cara. Haverá homens que são amantes de si mesmo. Bom, como é que eu identifico um homem que é amante de si mesmo?
E aqui homem é genérico, um homem ou uma mulher. Como que é a pessoa que é amante de si mesma? Aí vem a lista. Primeira palavra que ele coloca, avarentos. Avarentos é o cara que ele é obcecado por dinheiro. A vida dele é grana. O valor dele é grana. A grana está acima de tudo. Ele abandona os amigos, a família, a igreja. Ele abandona. Grana é o negócio. Grana é o Deus dele. Mamon é o Deus dele. Então ele fala aqui, avarentos. Presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? O presunçoso é aquele que se acha. A gente não usa muito essa expressão hoje? Fulano se acha. Presunçoso. Presunçosa. Orgulhoso. O orgulho aqui, ele tem a ideia de vaidade extremada. Vaidosos, gente, todos nós somos. Até a pessoa que fala assim, eu não tenho vaidades. Pronto, está aí. É a sua vaidade, é não ter vaidade. Já resolvemos o problema. Mas estamos falando da vaidade extrema. Por exemplo, com licença eu vou contar, eu preciso contar, é uma experiência que eu estou fazendo, que me deixa muito vaidoso. Eu tenho um chinelo. Faz tempo. E o chinelo do pé direito, ele está todo desbeiçado, todo. Ele só funciona ainda porque um fiozinho não corta, não quebra. A Regina fala, Edmilson, não usa esse chinelo, que vergonha. Chega a visita e tal, e eu estou com o meu chinelo. O outro está bom, esse está ruim. Aí eu falo, não, é uma tese. Qual tese, Edmilson? Eu quero ver até quando esse fiozinho vai aguentar. Ou seja, é uma vaidade, entendeu? E é uma vaidade extremada. Porque, poxa, eu já podia estar com a minha havaiana. Mas olha só, você está entendendo o que é orgulhoso? Blasfemos. O que é uma blasfêmia? A blasfêmia é quando a pessoa, ela diz coisas que recebem o nome de coisas absurdas. Sabe? A pessoa que blasfema contra Deus, não é aquela pessoa que fala, eu não creio em Deus, eu acho que Ele não existe. Até aí, legítimo. A pessoa está tendo, é uma conversa respeitosa, mas tem gente que blasfema, que fala coisas absurdas. Você já deve ter ouvido, e eu não vou reproduzir aqui. Aí ele vem, desobedientes a pais e mães. Isso eu não preciso explicar, você sabe o que é desobedecer um pai e uma mãe. E aqui, gente, a desobediência a pai e mãe é algo tão sério na Bíblia. É algo assim, tão importante para o coração de Deus, filhos que estão me ouvindo, e aqui todo mundo é filho. É algo tão sublime que Deus dedicou um dos 10 mandamentos só para esse assunto. Você vê, no código moral, ou seja, na lei moral de Deus, só tem 10 artigos, só tem 10 pontos, e ele dedicou para a obediência a pai e mãe. Mas ele está falando que, nos últimos tempos, viriam dias selvagens, dias perigosos, e dias que os homens seriam desobedientes a pais e mães. E aí ele continua aqui, porque eles são ingratos. Cara, como é triste você faz, você dedica a sua vida por um cidadão, por um grupo, por pessoas, e as pessoas te tratam e te devolvem apenas ingratidão. Dói ou não dói? Dói, não dói? Você já deve ter passado por isso. Você já deve ter enfrentado a ingratidão. Eu sei, você sabe que o que a gente não faz para pessoas, a gente faz para Deus. Não é isso? É lindo, está na Bíblia. Mas que machuca a ingratidão da pessoa. Sim ou não? Machuca. Então ele fala de ingratidão. Aí ele segue, profanos. O profano é aquela pessoa que é totalmente avessa. Ela é contrária a todos os símbolos do sagrado. Tudo que tem a ver com o sagrado, essa pessoa profana. Entendeu? Essa cadeira que está aqui, essas cadeiras que vocês estão sentados, elas são consagradas e são utensílios no templo. Uma coisa é eu pegar essa cadeira, se ela fosse minha lá na minha casa, plantar bananeira nela, fazer o que eu quisesse com essa cadeira. Mas aqui não dá para ser assim. Eu preciso ter um mínimo de respeito e reverência. Não é porque eu adoro coisas.
Não é porque eu me curvo para adorar uma cadeira, mas é porque esta cadeira foi consagrada. É objeto sagrado. Pertence ao Senhor. Se você tem dúvida do que eu estou falando e que acha que é um exagero, vai bater um papo com Nadab e Abiú, para ver se ficou barato para eles o descuido que eles tiveram, por causa de detalhes. Aí ele continua aqui, sem afeto natural. Sem afeto natural está falando de gente fria, sabe, de gente que não desenvolve relações afetuosas, de gente distante, de gente indiferente. É disso que está falando. Aí ele vem irreconciliáveis. O que é uma pessoa irreconciliável? É uma pessoa que ela não sabe, ela não tem na casa dela, ela não usa um objeto que a gente chama de bandeira branca, não tem paz. Uma pessoa irreconciliável, ela não aceita a proposta de reconciliação. Ela é irreconciliável, não tem bandeira branca com ela, não tem conversa. Falsos acusadores. Gente, o acusador já é terrível. Já é terrível quando te acusam falando a verdade contra você. Porque você não esperava acusação, você esperava que tivessem misericórdia de você. Sim ou não? Aí a pessoa te acusa e tá te acusando com coisa que é verdade, vai te humilhar. E você sabe que você é devedor ou devedora naquele assunto. Mas o que ele está dizendo é que a gente vai enfrentar nos últimos dias falsos acusadores. Vocês devem estar cansados de ouvir a expressão fake news nos últimos dias. Então, falsos acusadores, gente que coloca rótulos, coloca, sabe, apelidos, coloca fatos que não existiram, que não foi desse jeito, que não é dessa forma. Aí ele segue, incontinentes. O que é uma pessoa incontinente? É uma pessoa incontrolável, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa que nada controla, não tem controle sobre ela. Ela não se permite isso, ela é incontinente. Olha a relação do Paulo aqui, cruel. Cruel é a pessoa que tem prazer, um prazer mórbido de ver sangue inocente ser derramado. Você já deve ter visto em filme, mas eu acho que você já deve ter visto, sabe aqueles programas de televisão que pinga sangue da tela? Sabe? Tem, não tem? Você já deve ter visto algum bandido que foi pego, o cara esquartejou, matou, estuprou. Vão falar com ele e ele está assim, fiz mesmo. Ele não tem um traço de remorso. Quem já viu essa cena aí? É disso que ele está falando, de gente cruel. E aí essa lista toda ele coloca, são inimigos daqueles que são bons. Presta atenção, o Paulo está dizendo para Timóteo, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, no meio de tudo isso, nesses últimos dias, tem gente boa, tem gente de caráter, que está sofrendo com relacionamentos com gente assim. Aí ele continua, no 4, traidores. O traidor, gente, ele oferece perigos que a gente não percebe. Por isso que o traidor entra nessa lista de Paulo. Porque se você percebesse que fulano ia te trair, você não seria traído. Mas o traidor, ele tem aparência inofensiva. Você confia nele, você confia nela. E essa pessoa vai puxar teu tapete, vai te apunhalar pelas costas e vai quase que te destruir, te matar. É o traidor. Percebe? Eles estão no nosso dia a dia, obstinados. O obstinado é a pessoa irredutível, inflexível. Ela não muda de opinião. Ela é obstinada. Você pode mostrar para ela e falar, não, está escrito aqui, 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, tem que obedecer teu pai e tua mãe. Não. Aí no texto eu não estou vendo o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Entendeu? Você está mostrando.
Porque a gente vive no meio de uma geração que é assim, quando a briga está ficando muito assim, o cara chega para você e fala assim, me mostra na Bíblia. Quem já enfrentou isso? Me mostra na Bíblia. Aí, se você tiver um pouco de conhecimento e você mostrar, a pessoa vai ver e falar assim, não sei não, hein? Não é bem assim, entendeu? Obstinado, soberbo. O soberbo é o arrogante. Aí de novo aparece a palavra amante, ó, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então aqui fica claro o que eu te falei no começo, a palavra amante não é ruim. Tanto é que ele está dizendo aqui, ó, você devia ser amante de Deus. Mas o cara é mais amante de prazeres do que amante de Deus. Aí olha o 5, eles têm, essas pessoas todas, essa lista que eu li para você, eles têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. O que é piedade? A piedade é devoção pelas coisas sagradas. A piedade é, eu tenho compaixão do próximo. Não é lindo? Não é bonito você falar, aquela pessoa é piedosa, você está falando isso. Ela tem devoção pelas coisas de Deus. Ela tem compaixão do próximo. É lindo. Mas olha o que ele fala, essa lista é formada por pessoas que eles têm aparência de piedade, mas não confiam no poder da piedade. Aí eu fico preocupado, sabe por quê? Porque nos últimos dias, a gente vai ter esse tipo de gente na sociedade. Tem um monte, mas também vai ter dentro da igreja. Porque lá fora as pessoas não têm aparência de piedade, elas têm aparência do que elas têm, do que elas são. Quem é que exerce aparência de piedade? As pessoas que batem muito no peito para falar da sua religiosidade, para falar da sua justiça própria. E como é que Paulo fecha com Timóteo? Timóteo, destes, afasta-te. Ou seja, Paulo não chega para Timóteo e fala assim, Timóteo, você deve enfrentá-los, você deve ir para cima, você deve... Não. Paulo chega para Timóteo e fala assim, Timóteo, desse tipo de gente, te afasta. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Você está acompanhando? Então, você percebe por que a profecia é urgente? A palavra de Deus diz que se fosse possível, o inimigo enganaria até os escolhidos. Glória a Deus que não é possível. Então, a gente precisa se relacionar nesse mundo? Sim. Eu preciso interagir nesse mundo? Sim. Mas eu tenho que entender que eu estou indo para um tempo que é selvagem. É um tempo terrível. É um tempo irreconciliável. Tem solução para pessoas irreconciliáveis com essa lista? Tem. A gente está vindo de um encontro de casais. E um testemunho dos que eu ouvi, vários testemunhos, é de um casal que eles brigaram demais no último mês e foram para o encontro decididos como sendo o último evento deles. E não é que eles foram para ver como é que seria. Eu acho que a característica do marido ser avarento foi o que salvou eles. Porque assim, se a gente não for, nós vamos perder o valor da inscrição. Cara, se eu estiver no inferno no meu casamento, não tem valor de inscrição que me segura. Eles foram, e foram desse jeito. E eles começam muito bravos, muito raivosos no encontro. O encontro vai passando e eu não posso contar para vocês o que acontece. Entendeu? A não ser as cenas constrangedoras onde todo mundo tem que tirar a roupa. É brincadeira, isso não acontece. Isso não acontece. Eu tenho que falar rápido, senão tem gente que ouve e já desliga. E aí não ouve a explicação. Então, olha só. Aí o encontro vai passando. Cara, o testemunho deles, dessa semana, que o encontro foi passando, eles foram sendo quebrantados, e aí eles foram restaurados, curados, renovados. E eles contam que eles ficaram assim tão impactados, que eles não viam a hora de chegar em casa
para falar da bênção para os filhos adolescentes. Os filhos em casa, quando eles chegaram, eles contam que os filhos estavam assim, e aí, pai e mãe? Porque os filhos já sabiam que a decisão dos pais era separar. Então eles estavam assim, e aí, como é que vai ser? Aí o pai e a mãe, eles contam que falaram da bênção que foi, do casamento deles, da cura e tudo mais. E os filhos, e aí o que aconteceu? Aí eles falaram assim, a gente só falou uma coisa para eles, tudo pode acontecer. Esse é o slogan do evento. Aí os filhos ficaram bravos. Aí eles falaram assim, nossos filhos não sabem nem a cor da roupa que a gente usou. Nós não contamos nada. Cara, para mudar esse quadro, é somente uma ação do Espírito Santo. Aí, o texto continua. De 6 a 8, a gente vai ver que a profecia desmascara, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. A profecia, ela faz cair as máscaras. Aqui, olha o que ele está dizendo. Desses homens, dessa lista que eu li para você, fazem parte os que entram sorrateiramente, ou seja, é gente dissimulada. E você se relacionar com gente dissimulada é horrível. É gente que você fala, pô, mas você fez isso. Não fiz. A pessoa sempre tem uma ótima desculpa, você não consegue conversar, você não consegue entabular 2 perguntas, porque a pessoa para na primeira e trava você e já era. Gente dissimulada. Aí ele fala, ó, entram nas casas e levam cativas mulheres tolas. O que significa a palavra tola? O que é uma mulher tola nesse contexto? É uma pessoa sem juízo e que só fala asneira. Aí ele continua aqui, ó, e carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. O que é concupiscência? É a cobiça por coisas materiais e por desejos doentes sensuais. Isso é concupiscência. Quando Paulo está falando aqui, mulheres tolas, Paulo está colocando num termo geral, mas eu poderia inverter. De mulheres também que entram sorrateiramente para falar com homens tolos e homens cheios de concupiscências. Mas naquele contexto foi essa a fala de Paulo. Então a gente está vivendo um tempo, esses últimos tempos, de gente, de conversa tola, sem juízo, só fala asneira, só pensa na matéria, materialismo, em ter, em ser um sucesso e com taras sexuais. Você consegue identificar a essa altura da mensagem que Paulo, há 2000 anos atrás, foi usado pelo Espírito Santo para falar a Timóteo desse tempo que a gente está vivendo? Sim ou não? Está ficando claro para você? Aí, ele continua aqui. E como, olha o que ele fala, o 7, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. É gente que o tempo todo pergunta, mas e aí, está na Bíblia, não está na Bíblia, onde é que está? A pessoa, ela aprende, mas ela não chega no conhecimento da verdade. Ela sabe das coisas. Tem muito amigo teu, tem muito parente teu que você ora, que você gostaria que estivesse aqui, que talvez ele conheça mais de Bíblia do que você. Ele tem conhecimento teórico assim maravilhoso, mas ele não chega ao conhecimento da verdade. Ele não se dobra, ele não se curva para a verdade. E aí, Paulo explica aqui, no versículo 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Você reparou que eles não chegam à verdade de forma intencional, porque eles resistem à verdade. E a comparação que Paulo faz são como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Quem era Janes e Jambres? Eram os 2 feiticeiros da corte de Faraó,
que foram confrontar e desafiar Moisés quando as pragas começaram a cair. E aí Faraó falava para os dois: e aí, e nós? Como é que nós fica? Então Moisés realizava milagres pelo poder de Deus. Janes e Jambres invocavam o poder do diabo. As pessoas resistem à verdade e não suportam a verdade por conceitos diabólicos. As pessoas conhecem a verdade, aprendem sobre a verdade, mas elas resistem à verdade. Elas não querem papo com a verdade. A verdade não as interessa. Entendeu? E aí, quando Paulo pega esses dois caras feiticeiros, a gente vive uma época também de muita feitiçaria, maldição, magia negra, bruxaria. A gente vive tudo isso em muitas religiões, em muitas crenças por esse mundo. Então, a profecia, ela desmascara. Aí agora, do 9 até o 13, a profecia, ela consola. Olha o que vai dizer aqui. Mas não irão avante, ou seja, esses homens, essa lista, não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos, como também o foi daqueles, do Janes e do Jambres. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, olha o final agora, mas o Senhor me livrou de todas. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Mas os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Gente, sempre que você olhar nessa lista de gente que você conhece, sempre que você olhar e falar assim: pô, fulano está prosperando, ó, nossa, casamento novo, carro novo, casa nova, fique em paz, viu? Tem data de validade, apodrece rápido e vai quebrar a cara rápido. Fique em paz. Aqui está dizendo que, quando Paulo fala, quando eu li esse texto, quando eu me preparava nessa madrugada, quando Paulo chega e fala das perseguições que ele enfrentou nas várias cidades, e ele termina dizendo: mas o Senhor me livrou de todas. Você está sofrendo perseguição? O Deus de Paulo é o meu Deus. O Deus de Paulo é o seu Deus. É o mesmo Deus. Então, a palavra profética traz esse consolo para esse tempo perigoso, selvagem e difícil. Por último, a palavra profética, ela orienta. Do 14 agora até o 17, para terminar o capítulo. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste, e de que foste assegurado, sabendo de quem as tens aprendido. E que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele diz aqui no 14 e no 15, né? Permanece no que você aprendeu, desde criança você sabe, é o versículo 5 do capítulo 1 dessa carta. Olha o que ele diz aqui: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Cara, a profecia orienta, e a orientação é: não abandona os valores que foram passados para você pelos teus evangelizadores. No caso de Timóteo, quem evangelizou e discipulou ele foi a avó e foi a mãe. O pai de Timóteo não aparece aqui. Muito provavelmente, estudiosos entendem que ele era um pai grego e que ele nunca se converteu.
Mas não importa se ele tenha se convertido ou não, se essa tese é verdadeira. O fato é que o Timóteo teve uma avó e uma mãe que colocaram o evangelho naquele coração. A gente precisa, sabe? E é demais, porque Paulo ele fala de uma lista dos últimos tempos e de um quadro tenebroso, amedrontador. E ele vai dando quais são as armas. As armas fica firme no que você aprendeu, obedece à palavra de Deus, leve uma vida simples, porque eu te livrarei de todas as perseguições. Não tem receita mágica para isso, não tem mandinga, o que tem leva uma vida plena. A gente vai pregando e vai lembrando. Lá no encontro, final de semana passado, vários casais que eu não conhecia, que eu nunca vi. Mas eu vou resumir num testemunho só, porque são palavras diferentes, de formas diferentes, mas eu ouvi praticamente a mesma coisa. Teve um casal que chegou para mim, aos prantos, e falando assim: pastor Ed, eu quero dizer que o senhor, a Tal, a Mari, a Rê, seus netos, o Mateus, são de dentro da minha casa. Porque a gente estava com um casamento, simplesmente no início da pandemia, pronto para ser desfeito. E num sábado de manhã, nós encontramos a IAP do Parque. Pastor, deixa eu falar para o senhor, eu acompanho a IAP do Parque todos esses anos. Todos os cultos de família que vocês fizeram, vigília, ceia, culto de mães, culto de pais, a família reunida. E ela chorava, e aí eu chorava também. Ela falava assim: pastor, o senhor não tem noção como o Espírito Santo de Deus usou a igreja de vocês para restaurar, preservar famílias. Pastor, vocês afrontaram o inferno e Satanás. Família é o nosso negócio, gente. Família é o motivo da gente abrir aquela porta. Famílias são caras. Famílias valem o sangue do Cordeiro. Então, sabe, o que você aprendeu? Legal, vocês me ouvem falar. Eu e a Rê tivemos a oportunidade, o privilégio de poder ficar 4 anos frequentando uma faculdade de teologia. Mas se eu não tivesse frequentado, eu seria esse mesmo cara. Porque a grande faculdade de teologia que eu tive foi dentro da minha casa com meu pai e com a minha mãe. Vocês que são em IAP do Parque me conhecem desde quando eu era presidente da UMAP aqui com 18 anos. A gente trabalhou junto com muita gente. Não mudou nada. Engordou um pouco. Eu lembro, por exemplo, do falecido Getsemane. Quem lembra aí? Tem sobreviventes aqui? Tem. Getsemane, cara, era o grupo de louvor. A Aline está perdida. O que é Getsemane? Será que é onde Jesus, suou sangue? Não. O nosso Getsemane era o grupo de louvor, que cantava com playback. Ficava o aparelhão ali, pá, apertava o botão, saía errado, não tocava. Eles iam, não ia, voltava. Ah, cara, mas era tão legal. Amém ou não amém? E assim foi, cara. A vida valoriza a sua história, valoriza a sua raiz. Abraça o Evangelho. Ah, pastor, mas eu sei tão pouco. Deixa eu te contar um segredo. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Você lê a Bíblia. Eu já li a Bíblia de capa a capa e todo dia eu abro a Bíblia e me surpreendo. Eu falo: caramba, eu nunca vi isso nesse texto. Putz, isso aqui dá uma mensagem. E como a gente prega, aí você fala: meu Deus, tem uma mensagem aqui. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então a profecia, esse capítulo 3, gente, é um retrato, é uma radiografia do tempo que a gente está vivendo. Então é assim, os magos que vieram do Oriente, os pastores que estavam no campo, eles foram adorar o bebê que nasceu, não foi isso?
porque eles estavam vivendo a profecia. Eu queria poder estar naquela madrugada. Eu queria chegar lá no estábulo e ver o bebê Jesus e falar, caramba, é o Messias. Então deixa eu te dizer, eu e você, nós estamos vivendo a história de Deus. Existe uma profecia acontecendo agora. Então você é privilegiado porque o Espírito Santo está revelando para mim e para você através da palavra que esse é o tempo. Porque tem gente lá fora dormindo, tem gente lá fora que não desperta, tem gente lá fora que não acorda e não se toca com o que está acontecendo. Mas eu e você, por graça e misericórdia de Deus, somos altamente privilegiados de poder frequentar uma igreja, chegar num momento desse e saber que profecia de Deus está acontecendo agora. E eu sou agente, eu sou participante desse momento. E Deus me chama para despertar pessoas, para estar junto de pessoas. Para a gente terminar, eu volto na segunda carta de Pedro. Quero ler só 2 versículos dos que eu li. O 19 primeiro, no capítulo 1. E temos também uma palavra de profecia mais firme, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela do dia surja em vossos corações. Cara, de fato está muito escuro. De fato está muito escuro. Mas a palavra profética diz que a história do planeta vai começar a ser iluminada. E eu creio que isso está para acontecer. Essa iluminação tem a ver com a proximidade da volta do Cordeiro. Cara, não é possível que você vai continuar perdendo tempo. Eu não quero entrar no mérito aqui, por favor, com ninguém, de o que acontece amanhã nas eleições. Mas aconteça o que acontecer amanhã nas eleições, eu e você, a nossa vida segue, cara. Segunda-feira, eu preciso tomar café da manhã na minha casa. Eu preciso trabalhar. Eu preciso continuar amando. Eu preciso continuar perdoando. Independente do que aconteça. Na minha vida, eu já vivi em condições sociais onde quem era o meu presidente não foi quem eu votei. Como eu já vivi situações onde quem era o meu presidente foi quem eu votei. Mas quem me sustentou e me guardou foi o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nós somos eleitos de Deus. Para que eu e você fôssemos eleitos, um subiu na cruz. Não teve milhões votando para um ganhar. Não, um votou e milhões foram eleitos. Porque Ele é soberano, porque Ele é suficiente, porque Ele controla a história. Eu não sirvo um Deus patético, eu não sirvo um Deus tosco, um Deus que está assim, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Não, cara. Ele sabe o fim desde o começo, Ele é soberano, Ele atua na história, Ele manda na história, Ele levanta reis e destrona reis. Mas para mim ele fala, Edmilson, abraça as sagradas letras que você aprendeu desde a sua infância, pois são elas que te conduzirão para esse tempo de iluminação. Iluminação. E aí eu termino com o versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus, Jesus, o Pai, honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a segunda vez que Jesus ouviu essa frase. Jesus ouviu em Mateus capítulo 3 e ouviu em Mateus capítulo 17. Jesus ouviu essa frase no batismo e Jesus ouviu essa frase no Monte da Transfiguração. Por 2 vezes, Jesus aqui na terra, Ele ouviu e teve testemunhas ouvindo. No batismo, as pessoas viram uma pomba que representava o Espírito Santo descer sobre Ele. E ouviram a voz do céu, esse é o meu Filho amado.
Agora no Monte da Transfiguração, a voz vem de novo: esse é o meu filho amado. O que Deus estava falando para João, Pedro e Tiago era assim, porque vocês lembram que na hora da transfiguração, Pedro já levantou e falou assim: vamos montar 3 tabernáculos. Só que a voz está falando: esse é o meu filho amado. Eu tenho grande prazer nele. Sirvam a ele, adorem a ele. Ele é o Senhor. É prazer meu que ele seja adorado. Eu não sei você. E eu não queria que ninguém achasse que eu sou arrogante com o que eu vou falar. Porque eu acho que tem muita gente aqui que vai dar as mãos para mim e também pode falar isso. Eu já ouvi de Deus isso. Ed, você é um filho amado meu. Quando você se encontra com essa verdade, tudo muda na sua vida. Você não pode vir na igreja achando que você é qualquer um. Você não pode frequentar a igreja, sabe, tocar, cantar, pregar, louvar, ficar em pé, ofertar, ser generoso, ajudar. Por exemplo, aqui embaixo hoje, gente, você que está aí, você não está vendo, nem eles, mas a gente sabe, está tendo um sábado animado aqui embaixo. A nossa igreja, que é a IAP do Parquinho, grava o nome, hein? Esse é o nome do nosso ministério de criança. IAP do Parque, IAP do Parquinho. A IAP do Parquinho aqui embaixo, eles estão com um brinquedo pula-pula. Fiquei chateado com a Monielle, eu fiquei chateado com a Monielle. Eu falei: aluga uma cama elástica que suporte 150 quilos. Eu queria pular com as crianças. Mas ela alugou uma para 30. 30 não dá para mim. Entendeu? Mas, cara, essas crianças aqui, cada pulo que eles estão dando, quando eles entram na piscina de bolinha, quando eles se lambuzam, borra a cara de chocolate, essas crianças, cada gesto deles, eles estão glorificando ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: congregai até os que mamam. Eles estão glorificando ao Senhor Jesus, e o Espírito Santo está entre nós, e Deus se alegra com a nossa igreja nesse momento. Sabe por quê? Porque Deus está olhando para essas crianças, para o Carlinhos aqui, e está falando para a Fabi, está falando assim: é filho amado, eu tenho grande prazer neles. Você precisa ouvir isso na sua vida. Você precisa ouvir isso independente do seu grau de consagração. Esse é meu filho amado. E aí o garoto cresce numa casa onde se fala muito das profecias e da volta de Cristo. Aí o garoto pergunta para o papai: pai, quando Jesus vai voltar? Quando eu li esse testemunho, eu fiquei emocionado. Por quê? Porque eu lembro quando eu tinha 4 anos de idade. Eu morava aqui em Campinas e é a única lembrança que eu tenho. Eu lembro que a minha mãe ficava passando roupa e eu ficava: mãe, quando Jesus vai voltar? E ela: ai filho, não sei. Mãe, lá no céu tem ruas de ouro. Tem, filho. Minha família sempre gostou de pamonha. E eu ficava: mãe, tem milho de ouro? Tem, filho. Aí eu pensava: bom, se tem milho de ouro, eu vou ser transformado e vou ter um dente poderoso. E eu ficava, e toda tarde, minha mãe passando roupa, a gente morava aqui no Parque Industrial, e eu lembro que eu sempre terminava essas tardes com ela chorando. Eu entrava em pânico, eu começava a agarrar a saia da minha mãe, ficava assim: mãe, eu que preciso ir para o céu, mãe. 4 anos de idade. E esse garoto pergunta: pai, quando Jesus vai voltar? Aí o pai fala assim: filho, eu não sei. Filho, sinceramente falando, eu não sei mesmo. Aí o menino: poxa pai, mas a gente não participa disso, a gente não vai ficar sem saber. Aí o pai dá uma resposta sensacional que eu queria que você gravasse para a gente terminar. O pai fala assim: filho, nós não fazemos parte do comitê de planejamento da volta de Jesus. Portanto, eu não tenho a data, filho. Aí o filho: de qual comitê que a gente faz parte? Ele fala: então, filho, eu e você, nós fomos convidados para participar do comitê de boas-vindas. Jesus está voltando, cara.
te prepara para dar as boas-vindas para Ele. Ele vem buscar a sua igreja. Isso é profético, isso é verdadeiro. Isso vai acontecer para a glória de Deus Pai. Amém?